Herbário é o nome deste lugar. É onde são preservadas plantas assim, desidratadas. Ambiente que tem o objetivo de preservar também o conhecimento sobre cada uma delas. O espaço fica no campus Umuarama, da Universidade Federal de Uberlândia. É onde trabalha a Rosana, professora de biologia, que iniciou uma pesquisa a respeito de duas plantas que encontrou na cidade. São do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. A estudiosa desconfiava que ainda não tinham sido descobertas pela ciência, ou seja, que ainda não constavam na literatura científica. E para uma delas, contou com a ajuda de um professor americano. A professora passou uma temporada nos Estados Unidos para auxiliar nos estudos. Mais de 25 anos atrás, quando eu vim para Uberlândia, a gente começou a coletar em várias regiões aqui no entorno, né? E naquela época eu coletei essas plantas. E aí, como eu estava iniciando meus estudos, eu tinha muita dificuldade para identificar essas plantas. Eu escrevi uma carta para esse pesquisador no Smithsonian e ele muito gentilmente me convidou para passar uma temporada com ele para aprender um pouco sobre esse grupo. Anos mais tarde, contou com a colaboração do Rodrigo, que é biólogo e formado pela própria universidade. Atualmente faz mestrado na UFO. Conseguiram em setembro deste ano a publicação de um artigo em uma revista científica. O texto anuncia a constatação de que as duas plantas até então não tinham sido registradas. Um projeto como esse, principalmente aqui para a nossa região, Uberlândia, é bem importante, porque essas espécies foram descobertas em locais que têm ação humana. E com essa descoberta, políticas públicas podem ser implantadas para a gente conseguir preservar essas localidades. A gente já descreveu elas como ameaçadas por causa dessa ação humana. O que acontece é que para a planta existir para a ciência, ela precisa ser descoberta e tem vários trâmites, né, que a gente deve seguir. Então, primeira coisa é ter a certeza que essa planta não tem um nome. Então, o que a gente faz é dar um nome para essa planta, né? E para isso a gente tem que descrever, apresentar imagens, argumentar, né, com a literatura de que é uma espécie nova. Aqui neste herbário da Universidade Federal de Uberlândia estão armazenadas mais de 80 mil amostras de plantas secas em pastas como estas, usadas em pesquisas científicas. É o segundo maior de todo o estado. E aqui estão as novidades, as duas amostras reconhecidas recentemente pela comunidade acadêmica. A primeira espécie, Microlícia johnsdockiana, ela foi coletada numa reserva ao sul de Uberlândia e na bacia do rio Berabinha. Ambos os locais não têm proteção ou a proteção é baixa. E a segunda espécie, a Microlícia deflexa, ela foi coletada na reserva ao sul de Uberlândia, em Goiás, na Serra dos Pirineus, e em Minas Gerais, na Serra do Caraça. Esse processo de descoberta é um processo bastante árduo e demorado, porque para a gente, que nem esse grupo que a gente está trabalhando, ele tem quase 300 espécies de plantas. Então, a gente precisa excluir que essa plantinha aqui, ela não é nenhum desses 300 nomes já conhecidos. Então, a gente tem que conhecer pelo menos as outras 300 espécies, os detalhes, para a gente bater o martelo de que essa é uma planta nova. A descoberta é motivo de alegria. O que mais preocupa nesse processo de estudos e preservação da flora no momento é a questão dos incêndios em vegetação frequentes na nossa região nesta época do ano. Outro ponto que eu acho que merece, né, uma reflexão é se a gente precisa conhecer para preservar ou se a gente precisa preservar para conhecer. Nos dias de hoje, em função dessas políticas públicas, né, dessa situação que a gente está vivendo de desmatamento, eu penso que vale mais, a gente tem que preservar para conhecer.